Olá, eu sou a Nana Índigo, bem-vindos à página Foi Abuso e Fim. Eu vou tentar responder mais uma pergunta muito frequente, essa bastante frequente e muito polêmica. É preciso, é necessário perdoar o nosso abusador, a pessoa que nos abusou, o narcisista perverso, no caso? Lembrando que as perguntas que me são feitas são respondidas com base em pesquisas que eu faço há bastante tempo, estudos de psicanálise e, sobretudo, na experiência que eu vivi com um narcisista perverso durante 10 anos. Bom, essa pergunta realmente é bastante polêmica, porque ela vai esbarrar em questões muito fundas, em paradigmas, em questões religiosas, em crenças e, sobretudo, no moralismo social. Eu acho muito difícil a gente conseguir caminhar dentro desse cerne sem encontrar conflitos de valores, mas é importante que a gente se posicione. Então, mesmo entendendo que essas perguntas que eu respondo aqui têm respostas com base em pesquisas bem responsáveis e na minha vivência, pensando sempre no coletivo, né? Eu acho muito importante que a gente não leve em consideração apenas e tão somente a nossa própria experiência, porque senão não há porquê a gente compartilhar com as pessoas. É importante que a gente leve em consideração sempre que outras pessoas são afetadas por as nossas próprias vivências, filhos, amigos, parentes, pessoas ao nosso redor, e que quando a gente vive uma situação de abuso, ela também afeta essas outras pessoas e às vezes de forma inclusive bastante traumática, né? Então não há como a gente tomar medidas que vão só nos afetar, né? Que vão só passar pela nosso sentimento, sem de alguma maneira deixar marcas na vida de outros. Então essa responsabilidade a gente precisa manter em mente o tempo inteirinho. De qualquer forma, existe dentro da sociedade, especialmente se a gente levar em consideração o machismo estrutural, que é aquele que tá na gente mesmo sem a gente perceber, sem a gente se dar conta, existe um monte de dogmas, de raízes fincadas que a gente tem muita dificuldade de identificar, quiçá de remover. Né? Então, diante disso, nós temos aí também um imenso moralismo, né? O moralismo é aquele ditame que a sociedade coloca pra gente como um peso, né? Uma bigorna carregada de forma escondida ali dentro da gente, no peito, na cabeça, na alma, e que normalmente diz para você fazer algo que eles mesmos não fazem, né? Que ninguém consegue dar conta de fazer, mas fala que você tem que fazer. Então, além do abuso que a gente sofre dentro de uma relação, de toda dor, de todo trauma, de todo medo que a gente vai carregar para sempre como uma marca, uma cicatriz que não vai sair, a gente ainda fica com um peso a mais, que é uma cobrança de fazer algo que a gente não dá conta. Né? E normalmente está também fincado em dogmas religiosos, crenças, que aí fica mais difícil ainda da gente retirar, porque está dentro de uma coisa que não tem cognição válida, né? Não é aquilo que você vê, toca e pode mexer. Não, é algo que fica suspenso no ar, né? Num lugar bastante temeroso e aí como é que a gente faz? Então essa coisa de perdoar já é moralista por si só, né? O que é perdoar? Na sociedade, perdoar é uma coisa meio passar a mão na cabeça, né? É algo como deixar para lá, né? Fazer de conta que aquilo não te cortou em 1000 pedaços, considerar que aquela pessoa não foi tão má assim, não fez porque quis, não teve consciência do que fez, ou seja, vários indultos que vão colocar essa pessoa de novo no mesmo lugar de abusador. E vai colocar ela de novo num lugar facinho para ela abusar outra vez. E vai colocar a vítima de novo num lugar de exposição para ser novamente abusada.
Então, eu sou veementemente contra esse ditame, né? Você tem que perdoar, porque se você não perdoar, você não vai ter paz, você não vai ser feliz, você não vai ter uma noite de sono. Se você não perdoar, eu nem tô falando de não vai pro céu, eu nem vou entrar nesse meandro, sabe? Mas eu tô dizendo, isso tudo é um dogma que te deixa presa ao abuso com uma carga de culpa e de dor que você não precisa ter, né? Agora, é importante também que a gente deixe claro, ou pelo menos tente iluminar essa questão para tentar desvencilhar a ideia de justiça, né? Que eu acho que é o que a gente tem que ter, e portanto não há necessidade desse perdão, desse indulto maternal, religioso e moralista. E ao mesmo tempo não permita que esses horrores nos tornem uma pessoa vingativa, ressentida, né, que fica ressentindo aquela dor e que fique regando esse sofrimento deixado por um abuso, seja ele qual for, e tenha ele durado o tempo que tenha durado, né? Não sou favorável a gente ficar ressentindo, não sou favorável a gente ficar com a má água, né, da mágoa, aquela coisa que deixa a gente sofrendo uma vida inteira, carregando, arrastando um bonde de sangramento. Não é isso. Mas é importante que a gente entenda, especialmente no caso do narcisista perverso, que é uma pessoa que não vai mudar, né, que não vai mesmo tomar consciência de que cometeu um erro horrível e que o outro é uma vítima dele. E então é importante que a gente entre numa questão de justiça, se afaste e retome a vida com a plena consciência de que o que foi feito não se faz, né? Então isso não tem nada a ver com você enterrar a sua vida numa poça de lama lodacenta, um sofrimento atroz que nunca vai melhorar. Não tem nada a ver com isso. É só importante que a gente separe as questões. Perdão é uma coisa moralista, religiosa, que normalmente ajuda o abusador a continuar abusando e a vítima a continuar se expondo a novos abusos. Perdão é uma palavra que não faz sentido para esse tipo de coisa, né? Essa questão de abusos. Depois não dá para ficar sofrendo, chorando, porque tá vendo que as mulheres estão sofrendo feminicídios ou questões mais violentas fisicamente. E desconsiderando que a gente também sofre muito quando a gente apanha por dentro, né? Sendo traída, passando por mentiras, por pressão emocional, abandono, rejeição e etc. Então, vamos separar as questões. Não é o caso de perdão. Abuso não é caso de perdão. É caso só de justiça e de você limpar a sua vida, se afastar do indivíduo e deixar aquilo se tornar um passado e não ser presente na sua vida. Isso é o melhor que dá pra gente fazer. E aí cura, né? Processa isso. Terapia ajuda demais, né? Leituras, pesquisas, informações, compartilhar a sua vivência com outras mulheres, ajudar outras mulheres a se libertar. Isso tudo ajuda demais e você vai viver uma vida muito melhor, né? Sem essa questão, sem esse peso nas costas de ser obrigada a perdoar o seu abusador. Isso não faz o menor sentido. E é isso. Então, espero ter ajudado e estamos juntas. Foi-se o tempo em que as mulheres precisavam ficar amargando abuso sem ter com quem compartilhar e sem ter como escapar. Você não está sozinha.